Jesus, pastor Júnior Trovão, acho que agora sim, eu acho que agora está melhor, né? Acredito que agora esteja bem melhor agora. Acredito que agora a gente vai conseguir transmitir o vídeo com melhor qualidade aí, com certeza. Acho que agora já melhorou um pouquinho. Espero que os irmãos aí estejam é, observando agora aí a nossa chegada aqui no YouTube. Na verdade, estava tendo alguns contratempos aqui, a gente não estava conseguindo entrar, mas graças a Deus agora deu tudo certo. Espero que. Acho que o áudio está bem. Veja para mim se o áudio está bom aí. E vejam aí se está tudo direitinho, meu áudio. Se os irmãos estão conseguindo me ouvir, né? Ver se está tudo certo. Em nome de Jesus. Veja aí se está tudo certinho. Opa, tá ótimo então. Glória a Jesus. Que benção, agora a gente conseguiu entrar em definitivo, né? Tratar sobre um assunto bem propício para essa hora final aí, sobre o espírito do engano, né? Que tem estado pertinente aí por todos os lugares, né? Onde milhões de pessoas aí têm sido afetadas por esse espírito e que está rondando não só o meio evangélico, mas também o mundo inteiro, porque na verdade o espírito do engano é o espírito de Satanás e por conseguinte será também o espírito que habitará no anticristo. Será algo terrível que porventura vai enganar a muitos, né? O varão está falando que a gente está atrasado aí, mas foi por causa dos contratempos aí que eu não consegui entrar, né? Na verdade eu estava entrando, mas estava tendo algumas dificuldades aí para poder entrar aí, mas agora eu consegui, para a glória de Deus. Muito bom. Irmãos, esperando os irmãos chegarem aí, tem gente aí de várias partes aí, já de Piracicaba, já de vários lugares aí do Brasil, né? Minas Gerais, gente de vários lugares aí já estão conosco aí. Peço a você que compartilhe aí o vídeo aí, compartilhe para as mais pessoas aí agora, aí sei que é um horário mais cedo, né? Mas compartilha com os irmãos aí, pega aí, ajuda a compartilhar esse vídeo aí para que as pessoas estejam antenadas no assunto que vai ser dito aqui. Gente de Rio Claro, São Paulo, o Ale Barros aí do Rio de Janeiro, glória a Deus, Campina Grande, Paraíba, Feira de Santana, Bahia, gente de tudo quanto é lugar aí, ó, Porto Alegre, já está conosco também aí nessa live aqui abençoada aí para a glória de Deus. Gente do Paraná, né, de tudo quanto é parte aí do nosso país aí estão conosco hoje para a glória de Jesus aí. Minas Gerais, Crisólita, né? Gente de vários lugares aí. Irmãos, pega aí, você que ainda também não é inscrito aí no nosso canal aí, se inscreva no canal do Pastor Júnior Trovão. Esse é o nosso canal oficial. Aperte o sininho da notificação, porque isso vai ajudar toda vez que eu lançar um vídeo novo, as pessoas vão ter acesso, né, ao vídeo, as pessoas vão receber em primeira mão que chegou uma novidade aí no canal. Você também deixa seu like, que é importante até mesmo para a divulgação do canal, para o crescimento do canal, isso vai ser importante. Lembrando aos irmãos que eu vou estar trazendo aqui alguns vídeos diários, irmãos. Avisa as pessoas aí que a gente vai trazer uns vídeos diários aqui no canal, e esses vídeos aí vai ser muito bom, porque serão vídeos de conhecimentos, conhecimentos bíblicos, né? Para que as pessoas estejam inteiradas, alguns conhecimentos da Bíblia, e amanhã já vai ter alguns vídeos aí no nosso canal, para a glória de Deus. Vai ser muito bom, e as pessoas vão estar inteiradas em vários assuntos da Bíblia, de conhecimentos gerais, que a Bíblia nos afirma que nós devemos crescer a cada dia na graça e no conhecimento. Então, você vai com certeza se desenvolver melhor, vai saber algumas curiosidades acerca da Bíblia e é muito bom. Os irmãos vão aprender de uma forma clara, objetiva, vai aprender algumas coisas e particularidades da Bíblia que só a nossa palavra de Deus contém. Então, divulgue para alguém, a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, já vai entrar um vídeo novo aí no canal aí falando acerca dessas novidades aí, algumas particularidades da Bíblia que você vai receber. Então, fique atento,
porque vai ser muito bom em nome do Senhor Jesus. Os irmãos já estão chegando aí e já está na hora da gente já falar acerca da palavra do Senhor. Tem gente de várias partes aí. Compartilha aí, irmãos. Compartilha com os irmãos aí que vai ser uma benção essa live de hoje. Com certeza é a primeira que eu estou fazendo aqui nessa quarentena no canal do YouTube, tá sendo, e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Com certeza, se for bom, a gente vai fazer outra amanhã e assim vai. E com certeza a gente vai estar com os irmãos aqui todos os dias. Observem também meu canal, o meu Instagram, que é pr.juniortrovãooficial. Vai lá, eu sei que tem muitos Instagrams lá, mas você vai ver pelo número de seguidores. Graças a Deus já chegamos ao número de 700 mil seguidores no Instagram e as pessoas ali também têm sido edificadas pela palavra de Deus. Então, divulgue para alguém, pr.juniortrovãooficial é o meu Instagram para a glória de Deus, tá bom? E tem outras redes sociais que a gente vai colocar por aqui, como o meu Facebook, como a minha página. São páginas que Deus tem nos ajudado aí para divulgar a Santa Palavra e a verdade, né? Seja ela no âmbito bíblico ou seja ela no âmbito secular, a gente precisa fazer com que o povo conheça a verdade e a verdade chegue de fato ao alcance do povo, né? Tem gente aí de Toronto, irmãos, no Canadá, tem o pessoal de Angola aí, ó, Angola, minha terra, onde eu sempre digo que é o meu segundo país, né? Minha segunda casa é Angola. Tive por 12 vezes na África e Angola foi o país que eu mais fui em todos esses anos aí. Angola é minha segunda casa. Irmãos, vamos ler um texto aqui e eu queria que os irmãos aí ficassem bem atentos aí a esse texto, porque com certeza, gente de Nova Iguaçu, Deus abençoe ele, o Wallace. Vamos ler um texto aqui agora e eu creio que vai ser muito bom para o nosso elevo espiritual. O texto que eu quero ler aqui com os irmãos está no capítulo de número 2 do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, o versículo de número 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Irmãos, Paulo está falando acerca do anticristo. Paulo está dizendo acerca da expectativa que os irmãos de Tessalônica tinham, um desejo tremendo em seu coração para que a volta de Cristo ocorresse na era presente dos tessalônicos. Os irmãos de Tessalônica tinham esse desejo em seu coração, mas Paulo vai dar algumas diretrizes aos irmãos de Tessalônica para dizer para eles que a volta de Cristo não seria da forma que eles estavam imaginando.
haveria alguns intempéries que surgiria antes que a volta de Cristo viesse por definitivo, antes que Cristo voltasse para arrebatar o seu povo e arrebatar a sua igreja. Observe que os irmãos de Tessalônica tinham um desejo muito grande que Jesus voltasse e arrebatasse seu povo. Mas Paulo vai dizer para eles no capítulo de número 2, no versículo de número 3, dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Os irmãos observem que naquela época havia pouco tempo que Cristo havia sido assunto aos céus e a fé dos discípulos estava bem viva, né? Bem vívida, os discípulos cheios do Espírito Santo, os discípulos transbordando a presença de Deus de uma maneira poderosa. E o que está acontecendo agora? Eles querem ter um encontro real com o nosso Senhor. Eles querem que Jesus volte naquele tempo, desejavam que Jesus voltasse naquele período. E o texto vai dizer agora que Paulo vai abrir a boca e dar uma revelação, entregar uma revelação a eles através da palavra do Senhor, mostrando aos tessalônicos que não seria daquela forma como eles estavam esperando. Mas não seria assim antes que muitos se apostatassem da fé, muitos abandonassem a verdadeira fé. E observe que se a palavra apostasia significa abandono da verdadeira fé. A palavra apostasia significa abandono da verdadeira fé. Então isto quer dizer que se muitos vão abandonar a verdadeira fé, o texto está dizendo que a maioria vai abandonar a fé, vai continuar indo à igreja, mas a maioria vai deixar de ser a igreja. Então você observa que Paulo vai falar que a apostasia, ela vai trazer justamente o espírito de engano. Primeiro, no meio do povo de Deus. Por quê? Se eu estou abandonando a verdadeira fé, se eu estou abandonando a verdadeira doutrina, se eu estou abandonando a verdadeira maneira de servir a Deus, se eu estou abandonando a verdadeira maneira de se santificar diante do Senhor, isso é verdade que eu vou continuar indo ao templo, eu vou continuar indo ao templo cantando, eu vou continuar indo ao templo para pregar, eu vou continuar indo ao templo para louvar, eu estarei ensaiando, mas sem a responsabilidade e sem o compromisso de ser igreja. Paulo está dizendo no verso de número 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso quer dizer que o espírito de apostasia, a apostasia, o abandono da verdade, vão ir atrás de fábulas, de homens segundo a sua própria concupiscência, doutores que vão amontoar para si, são pessoas que vão procurar igrejas para trazer líderes para si, para se beneficiar da sua vontade, para trazer um benefício para a sua carne, aonde esse evangelho em que elas querem viver, este evangelho vai se adequar a elas, vai se adequar ao estilo de vida dessas pessoas. Então essas pessoas não vão se adequar ao evangelho. Observe, isso aqui é muito extraordinário. Se a Bíblia diz que muitos se apostarão da fé, isto quer dizer que uma boa parte, se há uma apostasia, é porque começou certo, é porque começou da maneira correta, é porque começou na verdade. Mas tem gente que no transcorrer da vida, da trajetória cristã, podem abandonar a verdadeira fé e levar uma vida de engano, e levar uma vida no engano, é uma vida de engano. Como Paulo disse, eles vão enganar aos outros e vão enganar a si mesmo. Então observe o que Paulo está dizendo agora. São pessoas que vão começar na verdade, são pessoas que vão
começar vivendo a verdade, mas vão abandonar a verdade para andar conforme eles querem. Vocês lembram quando a Bíblia chama os falsos profetas de falsos profetas? A grande pergunta é: alguém nasce falso? Ninguém nasce falso, mas alguém pode se transformar numa pessoa falsa ao transcorrer da vida, ao transcorrer da trajetória cristã. Então existem pessoas que vão levar uma vida de engano. Sabe por quê? Elas vão se apostatar da fé. Então não se espante, porque os homens podem mudar. É o que a Bíblia está dizendo. Gente que começou certa vai terminar errada. Gente que começou na verdade vai terminar na mentira. Gente que começou santo vai terminar profano. Gente que começou verdadeiro vai terminar falso. Gente que era original agora será uma xerox. Então, são pessoas que vão levar uma vida no engano. Elas vão continuar indo à igreja, elas vão continuar pregando, mas elas não viverão mais na verdade. Elas são apóstatas da fé. Isto quer dizer, nunca esqueça disso, o fato de alguém se apostatar da fé não significa que ele vai sair da igreja, não significa que ele vai abandonar a igreja, não significa que ele vai deixar de pregar o evangelho. Só que ele pode pregar um evangelho conforme a vontade dele. Só que ele pode pregar um evangelho de acordo com o jeito dele, com os seus interesses pessoais, com o que ele deseja pregar, a vontade dele sendo pregada, não mais a vontade de Deus importa. A igreja já não é mais, de fato, a casa do Senhor, é apenas a sua empresa. Ele faz da igreja o seu comércio, ele faz da igreja a sua vontade. A igreja já não é mais de Cristo, a igreja é dele. Então são pessoas que vão fazer do evangelho o que elas bem entenderem. Mas o que Paulo disse? Uns pregam o evangelho por contenda, uns pregam o evangelho por porfia, uns pregam o evangelho por inveja, outros pregam a Cristo. Mas o que tudo isso me alegra, disse Paulo, é que Cristo seja pregado, é que Cristo seja anunciado. Então a Bíblia está dizendo que haverá muita gente que se apostará da fé. Olha que coisa extraordinária que eu quero deixar para os irmãos aqui. Um dos sinais mais interessantes que a Bíblia menciona. Luciana, faz um favor, fecha a porta ali para mim, por favor. Um dos sinais que a Bíblia menciona é que, além de haver um sinal para o mundo, a guerra, a fome, a perturbação, tudo que está acontecendo agora, os enganos pela boca dos homens políticos, os enganos pelos homens que a gente pensa ser verdadeiros e estão vivendo de fato na mentira. Além desses sinais que estão acontecendo, guerra, as pessoas estão tratando a vida como se fosse um objeto. Além de tudo que a gente está vendo lá fora, a gente tem que... Meu Deus do céu. Voltou aqui, me perdoa, irmãos. Pentecostal é uma benção. Sangue de Jesus tem poder. Vê se voltou aí. Agarrou aqui na minha camisa. Pentecostal é uma benção, irmão. Bateu aqui. Não, bateu aqui na minha mão aqui. Então, escute, voltou, bateu aqui o fone na minha mão aqui, já viu como é que é pentecostal, né? Pentecostal é uma benção. Ao vivo acontecem essas coisas aí. Irmãos, então escute isso, além desses sinais estar acontecendo lá fora, mas o maior sinal que Jesus está voltando e que o caminho do anticristo está sendo preparado, o maior sinal é saber que de fato a igreja está se esfriando, os irmãos estão se apostatando da fé. Não é para você se escandalizar, só para você ter uma ideia. Sabe o que Jesus disse no capítulo 10
de Lucas, versículo de número 18, Jesus disse assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Isto quer dizer que quando ele veio trazer o reino de Deus sobre os homens, quando ele veio pregar a palavra de Deus dentre os homens, Jesus fez com que os seus discípulos e aqueles que o servissem estivessem com a fé alavancada. Por quê? Eles viam milagres, eles viam maravilhas, eles viram seu Senhor, e até aqueles que não viram na era apostólica, como Paulo, mas Paulo tinha tanta certeza que Cristo estava vivo, que os irmãos vão ver que o próprio Cristo evangeliza. No capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele está indo a caminho de Damasco, ele próprio ouve a voz do Senhor Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegue? Esses homens como Paulo e os demais, Pedro que viram Jesus, Paulo que ouviu Jesus, testificaram de uma maneira tão gloriosa, tão extraordinária, que Cristo estava vivo e que Jesus ia voltar, que as pessoas que ouviam acerca do Evangelho ficavam maravilhadas, elas ficavam extasiadas devido aos milagres que era feito. Então escute, a Bíblia vai dizer que nesse momento, a Bíblia diz que a fé dos discípulos estava alavancada, eles estavam cheios da presença do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer agora que é justamente nesse contexto que eles encaram leões, que eles encaram as pestes, eles encaram a morte sem temer mal algum. É o que a Bíblia está nos orientando. A Bíblia diz que eles não temem nada. A minha filhinha está chamando. Só um minuto, irmãos, ao vivo. Luciana, a Juliana está batendo na porta. É uma benção, irmãos. Me perdoe, é uma benção. Eita Jesus, eu fui aproveitar para fazer a live já que não tem ninguém aqui. Agora as criançadas chegou e é uma benção. É assim, é uma guerra santa, irmão. Só Jesus na causa. Rapaz, é uma guerra, né, irmão? Misericórdia. Ela tá batendo na porta e se eu não parasse ali, ela jogar a porta abaixo. Essa minha esposa aqui. Mas, irmão... É assim, mas é só Jesus na causa. É só Jesus na nossa vida, né? Mas não é fácil, a gente não tem um estúdio aqui para poder gravar, que se tivesse, eu estaria aqui sozinho aqui, e eu estaria tranquilo aqui, mas já viu, né? Tá as crianças aí, é algo ao vivo, né? Se fosse um vídeo gravado seria diferente, mas é ao vivo, não tem como aí, mas tá certo, é bom que tá interagindo aí, né, com os irmãos aí em nome do Senhor Jesus. Então, a fé dos discípulos estava viva. Eles encaravam leões, eles encaravam a morte, eles encaravam a espada, eles encaravam tudo que vinha pela frente, porque a fé está viva, a fé está forte, porque tinham acabado de ter um encontro com Jesus, e a fé dos discípulos era fortíssima, era grande, era extraordinária. Agora Jesus está dizendo, o tempo passou, o tempo vai passar. Só para os irmãos terem uma ideia da ida de Jesus até o céu e a volta dele até agora, já se fazem 2020 anos. 2020 anos. O tempo se passou, a iniquidade está crescendo. Tudo está crescendo, o pecado está alarmado, a vida parece que está perdendo valor, a vida parece que já não tem mais valor para muita gente, estão fazendo da vida negócio. Então observa, se tudo que a gente está vendo no mundo já causa em nós um espanto, já parece que vai abalando a nossa fé dia após dia. Imagine o que a gente vai vendo na igreja, não é só no mundo, é na própria igreja, é irmão traindo irmão, é gente roubando, é gente que parecia ser de verdade, está levando uma vida de mentira. Então olha que coisa extraordinária,
tudo está cooperando para que se haja um esfriamento da fé, para que a fé vai a cada dia se degradando e as pessoas vão vendo tanto escândalo, e o que vai acontecendo, as pessoas vão se tornando cada vez mais, elas vão se apostatando, achando que tudo é igual. Irmãos, você está sendo testado também. O próprio Jesus disse: quando eu voltar, acharei fé na terra. Ele não está preocupado se quando a trombeta soar, se ele vai te achar sem dinheiro, se ele vai te achar sem carro, se ele vai te achar morando de aluguel, se ele vai te achar na rua, se ele não vai te achar bem vestido. Ele quer te achar com aquilo que ele deixou. Trovão, o que é que Cristo deixou em nós? Está em Judas, no verso de número 6, a Bíblia diz que ele deixou a nós, ele deixou a fé. A Bíblia vai dizer que a fé que ele deu aos santos, ele introduziu em nós a fé salvífica, e é isso que Deus quer achar em nós, a fé. É essa fé que ele quer achar em nós. Então a Bíblia está dizendo que o que ele quer achar na sua volta é que nós sejamos homens e mulheres de fé. Agora, se a gente se apostatar da verdadeira fé, não é a fé, irmãos, eu não estou falando da fé como dom de operar milagres, porque existe o dom da fé. Tem gente que vai operar milagres, mas ainda assim vai ficar. Mas a fé salvífica, a fé que nos conduz, que vai nos conduzir ao céu, é essa que Deus quer achar em nós. Então escute isso aqui. A Bíblia está dizendo que é justamente essa fé que Jesus, quando voltar, ele quer achar em nós. Ele deseja achar em nós no momento da sua volta. A Bíblia está dizendo que quando ele vier, ele achará fé na terra. Então escute, a apostasia, o abandono da verdadeira fé é um sinal que Jesus está voltando e que o mundo está preparando o caminho para o anticristo. Se eu vou me apostar da fé, se alguém se aposta da fé, isto quer dizer que eu vou continuar indo à igreja, mas eu viverei no engano. As pessoas que estão na verdadeira fé, elas não viverão no espírito do anticristo. Saiba que o Espírito de Deus é um espírito da verdade. O espírito do anticristo é o espírito do engano. Então quem anda na verdadeira fé é pessoas que continuam na verdade, permanecem na verdade. E se eu ando na fé que Deus nos deixou, se eu ando na fé que Cristo deixou em mim, eu vou permanecer servindo a Deus de forma verdadeira. Aí tem gente que diz assim: não, eu vou abandonar tudo porque está tendo muitos escândalos, eu vou abandonar tudo porque está tendo muitos problemas na igreja. Os apóstolos enfrentaram leões, mas não abandonaram a Cristo. Os apóstolos enfrentaram a espada, mas não abandonaram a Cristo. Os leões enfrentaram a fúria dos leões, os apóstolos enfrentaram a fúria dos leões, mas não abandonaram a Cristo. E por que eu vou abandonar a Jesus? Por que eu vou abandonar a Jesus com tudo o que está acontecendo? Pelo contrário, parece que a fé deles ficava mais vívida, parece que a fé deles permanecia mais avivada. Sabe por quê? Eles sabiam quem eles eram, eles sabiam para onde iam e eles sabiam a quem servia. É isso que a gente precisa entender. Se a gente abandonar a fé verdadeira, nós vamos levar uma vida de engano. E eu vou falar para você sem sombra de dúvida: se a Bíblia diz que o que vai preceder a volta de Jesus e a chegada do anticristo é a apostasia da verdadeira fé, isso quer dizer que muita gente, o Espírito de Deus vai sair de dentro deles e um espírito de engano vai entrar na boca deles. Pastor, o senhor tem base para falar isso? Tenho. Lá no capítulo 18 de 2 de Crônicas, os irmãos lembram aquela aliança que Josafá fez
com Acabe, a Bíblia diz que Deus desaprovou aquela aliança. A Bíblia diz que o Senhor não aprovou aquela aliança em hipótese alguma. Deus já tinha trazido profetas para falar como Micaías, que não aprovou aquela aliança, até que a Bíblia diz que todos os profetas de Acabe, os profetas de Baal e mais os 400 profetas do Deus Acera, Deus de Etibaal, pai de Jezabel, todos de forma uníssona abriram a boca e disseram: vai a Ramó de Gileade, porque o Senhor é contigo. Lembra? Está no capítulo 18 do livro de 2 Crônicas. Lembra? A Bíblia diz que o Senhor então dos altos céus abriu a boca e perguntou desta maneira: quem é que disse que Acabe vai a Ramó de Gileade e eu serei com ele? Está na Bíblia, não é o pastor Júnior Trovão que está dizendo, está na Bíblia. Diz que um espírito de mentira, guarde bem, um espírito de mentira apresentou-se diante do Senhor e disse: sou eu que estou falando na boca deles, é eu que estou dizendo que eles vai a Ramó de Gileade e vai ganhar esta guerra. A Bíblia diz que o Senhor disse: és tu que persuadirás este povo? E ele disse: sou eu. E o texto vai dizer que o Senhor disse: então vá, entre na boca deles e persuadize esse povo para que eles vá à guerra e eles possam morrer naquela guerra. Sabe o que é isso? Os desobedientes não são orientados pela verdade. Os desobedientes são orientados pelo espírito de mentira. Sabe quem dizia? Sabe quem falou em nome do Senhor? Foi os falsos profetas. Eles diziam que Deus estava falando na boca dele: vai, sem Deus mandar ir, dizendo vai, porque Deus não havia mandado, mas para trazer um agrado ao coração de Acabe, para fazer o rei feliz, eles estavam fazendo Acabe acreditar e ouvir aquilo que Acabe queria ouvir, que ele iria a Ramó de Gileade e ele sairia vencedor daquela guerra. Olha o que um homem vazio, com espírito de mentira na boca, pode causar na vida de alguém. Houve uma catástrofe, houve uma mortandade tão grande que Acabe morreu com uma flecha e Jezabel, sua esposa, foi comida pelos cachorros. Nem um enterro digno a mulher de Acabe teve, foi comida pelos cães, e os cães lamberam o sangue de Acabe, se cumprindo assim a profecia que dizia que eles seriam comidos pelos animais e os cachorros lamberiam seu sangue. Então a Bíblia está dizendo que através de um espírito de mentira eles foram persuadidos e eles agora foram enganados, e por causa de falsos profetas eles agora foram de fato levados à morte. Muitas pessoas vão ser levadas à morte eterna. Não é apenas a morte física, mas a morte espiritual, mas a morte eterna, por causa de líderes falsos que estão mandando o povo fazer o que Deus não mandou, só para agradar, só para trazer um agrado no coração do povo. Estão fazendo esse povo pecar através da palavra do Senhor, e ainda estão dizendo que Deus mandou, usando o nome, usando a palavra do Senhor, dando base para suas mentiras, dizendo que Deus mandou quando Deus não mandou. Aí quando se levanta um Micaías, quando se levanta um João Batista, quando se levanta um homem de verdade que quer pregar o evangelho, alguém já quer abater, alguém já quer excluí-lo, alguém já não quer deixar pregar. É mais ou menos assim: se não agrada ao povo, exclui. Irmãos, escute bem, uma liderança que é regida por homens sem compromisso com Deus, até mesmo liderado
reinados que são regidos com homens sem compromisso com Deus. Observe, Acabe tinha profetas ao lado dele, mas que comia na sua mão. Se esses profetas tivessem de fato a orientação de Deus, e se o espírito de engano não tivesse na boca deles, Acabe talvez não teria morrido da forma que morreu. Porque quando a gente deixa de ouvir Deus, quando a gente deixa de ouvir a verdade, o espírito de mentira é que entra na boca da pessoa. Então escute, um dos motivos que Jesus está voltando e que a trombeta vai soar e que o anticristo vai chegar, é que o abandono da fé e o espírito do erro estará no nosso meio. Pessoas estarão assumindo a tribuna e pregando o espírito mentiroso, estarão falando em nome de Deus, mas levando milhões de pessoas ao erro, levarão milhões de pessoas ao abandono da verdadeira fé. Ou a gente abre o olho agora, ou a gente se cuida agora, ou a gente será enganado. Um dia Deus falou comigo, Deus disse: meu servo, avisa para a igreja brasileira que o espírito do engano permeará não só a minha noiva, mas permeará o mundo. Satanás, aonde ele tiver brecha, ele vai entrar. Irmãos, eu estou falando de 850 homens que dizia de forma uníssona, dizendo: assim diz o Senhor, Acabe, vai a Ramó de Gileade, porque o Senhor é contigo. Apenas um homem, como Micaías, abriu a boca e disse: não vá, porque o Senhor não será contigo. Então, se você observa, 850 homens dizendo vai, e um homem só dizendo não vai, dá para se entender que no tempo de Acabe, como o espírito de mentira estava em alta e como a verdade estava em baixa. Mas se Acabe ouvisse a verdade, ele poderia ser livre daquela morte tão horrenda. Então, nos dias atuais, você acha que será diferente? Qual é o espírito que está em evidência? Qual é o espírito que se tem mais crédito? Parece que um espírito de mentira, o espírito de engano tem tido mais crédito nessa hora final do que a palavra. As pessoas estão achando que é uma chocarrice. As pessoas estão vivendo de forma, de uma maneira tão terrível, de uma chocarrice tão intensa, que estão banalizando a volta de Jesus, já não estão crendo mais na volta de Jesus, estão dizendo que isso é coisa da mente de pentecostal. Aí você observa, sabe quem está dizendo que Jesus não volta? Que a volta de Jesus não é iminente? Que a volta de Jesus precisa de muitas coisas para acontecer? Não. Sabe quem é que está dizendo isso? Gente que se diz de Deus, gente que vai enganar você na surdina, gente que vai enganar você de forma sutil. Quando você vê, você vai estar enganado. Alguém abre a boca e diz: não, a igreja vai passar pela grande tribulação. Oh, irmãos, eu não acredito, eu não creio que eu estou me preparando, eu não creio que eu estou obedecendo para passar pela grande tribulação. Eu não creio, porque a grande tribulação é juízo para ímpio, a grande tribulação é juízo para quem fica. Aí você fala assim: a igreja vai ficar. Mentira. Sabe por que eu digo para você que a igreja não vai ficar? Porque a verdadeira igreja não é a que fica, é a que sobe. Então a única igreja é a que sobe no arrebatamento, não é a que fica. A igreja que fica não é igreja. A única igreja verdadeira é a que sobe, é a que ouve o som da última trombeta. Essa é a igreja verdadeira. Os que subiu são aqueles, os que ficaram são os que vão ficar na desobediência, levar uma vida da maneira que queria e vai pagar um preço por isso. Quer viver a vida que quer na presença de Deus? Viva. Ninguém vai te obrigar. Pastor não te obriga, Deus não te obriga, apenas a palavra manda eu e você viver a verdade. Agora, quer levar uma vida de qualquer maneira? Leve. É você que decide a maneira que quer levar. Quer viver da maneira que as pessoas estão vivendo no mundo? Viva. Quer levar uma vida de qualquer jeito? Viva. Quer adaptar o evangelho ao seu modo de viver? Adapte-se. Mas na hora que a trombeta soar, você vai ver se você estava certo ou se você estava errado. É quando a trombeta soa
que você vai perceber se estava certo ou se você estava errado. Então acredite no que eu vou lhe falar agora. Tem muita gente pregando que a igreja vai ficar. Aí eu quero saber, conforme diz o texto das Escrituras, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, o texto diz: na verdade, nem todos morreremos, mas seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. A expressão abrir e fechar de olhos no grego é átimo, ou é átomos, que quer dizer tempo indivisível. É algo muito rápido, é o rápido da igreja. Aí alguém olha, aí você lê o capítulo 1, verso 7 de Apocalipse, e diz assim: e naquele dia ele virá com as nuvens e o seu santo, entre as nuvens e os seus santos anjos, e todo olho o verá. É o que a Bíblia está dizendo, que todo olho verá a Cristo. A Bíblia diz que nesse momento, olha que coisa extraordinária, nesse momento todo olho verá a Cristo. Então, são as pessoas que vão ser raptadas no abrir e fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos. Isso fala-se de um momento secreto, de um momento que ninguém sabe. É muito rápido. Esse é um momento especial para a igreja. A igreja está se preparando para esse momento. A igreja está se preparando para o momento do arrebatamento. É para esse momento que a noiva está se preparando. O momento em que a trombeta vai soar. Agora olha para cá, o capítulo 7 de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz o texto: e ele virá com seus santos anjos entre as nuvens, e todo olho o verá. Isso aí já fala do final da grande tribulação, quando Cristo vai voltar de forma visível. É nessa hora que ele vai amarrar o anticristo, ele vai amarrar o falso profeta e vai lançá-los vivos no lago de fogo e enxofre. É justamente nessa hora. Então, é um momento para a igreja. A igreja vai Caiu aqui. Eita Jesus. É um momento para a igreja e outro é um momento para o mundo. Guarde o que eu vou lhe falar agora. É um momento para a igreja e outro é um momento para o mundo. O mundo não vai experimentar, o mundo não terá o prazer de experimentar o que a gente vai experimentar. A presença poderosa do Espírito Santo no dia do arrebatamento. A gente será arrebatada, o mundo vai ver Jesus, todo olho vai ver Jesus, até mesmo aqueles que os transpassou, para que saiba, até mesmo aqueles que mataram, aqueles que morreram. Se a Bíblia diz que até mesmo aqueles que os transpassou vai ver Jesus, isso quer dizer, sabe o quê? Que até os mortos vai saber que ele é real. Até Hitler, até Mussolini, até Herodes, até os homens que de repente desacreditaram dele, sabendo que, achando que ele era um impostor, os Césares, os faraós, todos vão ver, os que morreram, todos que estiverem no Hades, vão saber que ele é real, de todas as épocas, e os que estiverem vivos também saberão que ele é real. Todos os verão, todos saberão que ele é real. Então escute o que eu vou te falar. O espírito do anticristo está à porta. Então não se engane, não se atemorize, não abandone a fé. Você está sendo testado. Essa apostasia para provar sua fé, para provar minha fé. Então não se deixe levar por esse momento, a atual conjuntura que está vivendo o evangelho atual. Deixa eu dizer uma verdade aqui. Eu quero quebrar algo que está estigmatizado. Alguém está dizendo assim: o evangelho mudou. Para com isso, irmão. O evangelho não é mais o mesmo. Para com isso, o evangelho é o mesmo. O evangelho é santo. O evangelho é puro. O evangelho é incorruptível. Não é o evangelho que mudou. É os evangélicos que mudam. É eles que deixam de ser verdadeiro e se tornam falsos. O evangelho é santo,
poderoso, imaculado, inerrante. É o Evangelho, é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É as epístolas dos apóstolos, as cartas, é a revelação do Apocalipse, é inerrante, é a palavra do nosso Deus, não muda, nosso Deus não muda, são as pessoas que servem a Jesus que mudam. Então, não é a palavra que mudou, são as pessoas que servem a Deus que estão mudando. Então, guarde essa palavra na tábua do seu coração, guarde ela na tábua do seu coração e saiba que antes que Jesus venha, antes que Jesus volte, o espírito do anticristo, a apostasia, o espírito do engano estará no meio da noiva, não estará apenas na boca dos imundos, dos políticos, de muita gente aí que está na política acabando com o povo. Olha o que está acontecendo aí agora, veja o que está acontecendo aí. Você não vê que homens que se diziam verdadeiros estão mudando? Isso é o espírito do engano que está nele, vem prometendo alguma coisa e daqui a pouco, de uma hora para outra, quando tem o poder na mão, eles mudam. É o espírito do engano que está na boca de homens, que está na boca de políticos, que está na boca de apresentadores, que está na boca de pastores, que está na boca de doutores, que está na boca de mestre. É o espírito do engano. Você que tem que ter o espírito de Deus para não ser enganado e detectar aonde é que ele se encontra. Aquilo que te leva para longe de Deus não é de Deus. Alguém pode fazer cair fogo do céu, mas se a doutrina dele não converge na glorificação do nome de Jesus, se Cristo não é glorificado, se esse culto é antropocêntrico, aonde a glória se converge no homem, aonde tudo se converge no homem, na igreja, descarta a possibilidade desse evangelho, porque tudo que se prega, tudo que se fala, a glória tem que se convergir, tem que se convergir em Jesus. Aquilo que não se converge em Jesus não é bíblico, é anticristo. Sabe o que quer dizer a palavra anticristo? Aquilo que se opõe a Cristo, ou aquele que quer se colocar no lugar de Cristo. Sim, gente querendo ocupar até mesmo a posição de Cristo. Não só o anticristo, ele vai querer ser Cristo, se parecer como Deus, querer ser Deus, mas tem o espírito do anticristo que já opera dentro de muitas igrejas, dentro de muitos lugares. Você não está vendo o que está acontecendo agora? Os homens dando a regra, os governadores dando regra, dizendo quem sair de casa vai ser preso, quem não obedecer o que eu mando vai ser preso, vai ser privado da sua liberdade. Eu já falei sobre isso aí, sobre a lei marcial. Os irmãos viram falando sobre a lei marcial. A lei marcial foi decretada por Barack Obama no seu segundo mandato, e os irmãos sabem que essa lei, segundo a Wikipedia, que é a enciclopédia livre, a lei marcial, ela dita que se há um sítio, há um estado de sítio onde o exército está sitiando o local, ninguém pode ficar na rua. Escute isso aqui, há uma determinação, isso chama-se estado de sítio. Então escute, a Bíblia, a Wikipédia diz que quando isso é determinado, as pessoas serão privadas, ou então por uma pandemia, as pessoas serão privadas do seu direito de ir e vir, seja por vontade própria ou por força. Elas vão ter que obedecer, elas estarão restritas e privadas da sua liberdade. Então, observe o que está acontecendo. Só está o áudio, a tela está escura. Vê se a tela está escura. Está escuro? Meu Deus. Está escuro. É uma luta, irmão. Ao vivo é uma luta. É uma luta. É uma pessoa.